Creepypastas são um fenômeno que se popularizou muito na internet nos anos 2000 e início dos anos 2010. Basicamente, elas são histórias de terror que foram compartilhadas em diversos fóruns e comunidades durante todos esses anos, e algumas dessas lendas se tornaram muito famosas e são até hoje muito lembradas. E hoje, nesse vídeo, a gente vai relembrar 6 creepypastas muito famosas da internet e que você provavelmente já ouviu falar delas pelo menos uma vez. A lenda do Slenderman talvez seja a creepypasta mais famosa de todas, e por causa disso ela também possui uma origem muito conhecida. Em 2009, o fórum Something Awful, conhecido por publicar coisas relacionadas ao sobrenatural, promoveu um concurso em que os participantes precisavam criar uma criatura e uma história para esse personagem. O participante que fizesse a criatura mais assustadora e que tivesse a melhor história ganharia o concurso. Foi então que um participante chamado Eric Knudsen teve a ideia de criar um fantasma sem rosto que vestia um terno preto e que perseguia as crianças nas florestas. E ele decidiu batizar esse personagem com o nome de Slenderman. No site do concurso, ele postou 2 fotografias em preto e branco, cada uma delas mostrando um grupo de crianças, e no fundo da imagem estava lá a figura do homem sem rosto. O Knudsen, além disso, também publicou uma legenda que serviria como base para a criação de diversas lendas sobre a criatura. As lendas falam que o Slenderman costuma agir principalmente em florestas e que ele costuma atacar crianças na maioria das vezes. Além disso, as histórias contam que o monstro possui tentáculos e que ele pode assumir a forma que ele quiser, dificultando ainda mais para uma pessoa conseguir identificá-lo. Além de que, quando uma pessoa está sendo perseguida pelo Slenderman, ela costuma apresentar diversos sintomas, como amnésia e crise de tosse. A creepypasta começou a se popularizar mais ainda quando um canal chamado Mabel Hornets, criado em 2009, pouco tempo depois da publicação da lenda, lançou dezenas de vídeos misteriosos ao estilo found footage com aparições do Slenderman. Esses vídeos viralizaram de uma forma muito grande na época, pegando milhões de visualizações, e eles estão disponíveis até hoje no YouTube, caso você queira assistir eles. Mas o personagem só foi se consolidar de fato com o lançamento do icônico jogo Slenderman The Eight Pages, de 2012. Nesse game, você se encontrava em uma floresta imensa, completamente à noite, com só uma lanterna podendo te ajudar para iluminar o caminho, e o seu objetivo no jogo era procurar por 8 páginas que estavam espalhadas por toda a floresta enquanto você é perseguido pelo Slenderman. E por mais que hoje em dia você possa olhar para ele e falar, nossa, que jogo feio, mesmo com a baixa qualidade gráfica, o jogo ele conseguia passar uma sensação de terror muito grande e era de fato um jogo muito divertido de se jogar, e até hoje, em alguns momentos, ele dá muito medo. Mas enfim, esse jogo estourou de uma forma absurda no YouTube na época em que ele foi lançado, o que fez com que outros jogos sobre o Slenderman fossem lançados tempos depois, como, por exemplo, o Slender Space, que esse também dava muito medo. E a fama do personagem foi crescendo cada vez mais com o tempo, o que fez com que em 2017 fosse lançado um filme do personagem. Mas esse aí eu já não recomendo que ninguém veja porque, meu Deus, que filme ruim. Mas apesar do filme ser horrível, o Slenderman até hoje é uma das lendas urbanas e personagens mais famosos da internet, e ele sem dúvidas é muito importante para toda a comunidade de creepypasta que se formou. Até quem nunca jogou Minecraft, mas acompanha o mundo dos videogames, já ouviu falar pelo menos uma vez sobre o Herobrine. A lenda do mob presente no jogo com a skin do Steve, só que com olhos brancos, teve o seu início em julho de 2010, quando um usuário do fórum de Minecraft postou o relato de um jogador que havia visto no 4chan, onde esse jogador relatava ter tido experiências estranhas que vinha tendo no jogo logo após ele ter ouvido o disco de música 13. O seu relato dizia que ele ouvia sons estranhos vindo das cavernas, tochas sumindo ou sendo trocadas por outras de redstone, e o ponto alto de tudo é que ele via 2 olhos brancos em diversos momentos em que ele estava nas cavernas. Esse é considerado o início do que viria a ser a lenda do Herobrine, e ao longo do mês mais pessoas apareceram dizendo que tiveram experiências semelhantes ao relato do jogador.
até que a gente chega na sua aparição mais popular e que fez com que a lenda se tornasse conhecida por toda a internet. Quando no final do mês de agosto, um usuário postou que durante uma de suas jogatinas teria visto um modelo de Steve com olhos brancos o observando à distância na névoa. E acompanhado com essa descrição, ele postou a famosa imagem que rodaria por toda a comunidade. Ele teria inclusive ido ao fórum do jogo oficial falar sobre o ocorrido, mas um usuário com o nome de Herobrine teria apagado suas mensagens e mandado ele parar com aquilo. A partir desse ponto, a creepypasta tomou forma e começaram a surgir diversas histórias que tentavam explicar o que era esse personagem estranho do jogo. Uma que ficou muito famosa é que esse seria o irmão morto do Notch, que teria sido colocado no jogo como easter egg e que ele também se chamava Herobrine, algo que o próprio Notch chegou a desmentir de tão forte que ficou essa teoria. Mais pra frente, chegaram inclusive a criar um mod onde você podia invocar o Herobrine e lutar contra ele, o que fez fomentar ainda mais a fama do personagem. E além disso, a própria Mojang resolveu brincar um pouco com toda essa situação porque a coisa tinha ficado muito grande e muita gente estava falando sobre. E a empresa começou a brincar um pouco com a comunidade, por exemplo, nas telas de atualização do Minecraft, em toda atualização, eles colocavam que o Herobrine tinha sido removido como uma forma de brincadeira, além de uma vez que no pôster da Minecon de 2013, bem no fundo da imagem do banner, era possível ver o Herobrine como uma pista de fundo. Além de, claro, todos os vídeos, teorias, séries, músicas até sobre a lenda que ficaram muito famosas no YouTube e que são até hoje os vídeos clássicos da internet. Muita gente pede, inclusive, para Mojang até hoje adicionar um Herobrine como um personagem oficial de fato do jogo, porque conforme o jogo foi ficando mais famoso, ele também foi, então eles meio que cresceram juntos e com certeza se ele fosse adicionado oficialmente no jogo, muita gente que não estava jogando mais Minecraft ia voltar a jogar só para ver esse evento histórico acontecer. Só que isso muito provavelmente nunca vai rolar porque a Mojang ela não quer. Mas bem, a esperança é a última que morre e quem sabe um dia eles mudem de ideia e resolvem colocar o Herobrine como de fato um mob do jogo, que é algo que todo mundo quer. Com o nascimento dos jogos de Pokémon, vieram junto com eles também um bom número de lendas urbanas e algumas das mais antigas da internet, como, por exemplo, a creepypasta de Lavender Town. Em 1996, chegava ao mercado japonês os jogos Pokémon Red e Pokémon Green, os jogos que iniciaram a saga Pokémon e que foi um fenômeno logo que lançou e que mais pra frente viriam se tornar ícones mundiais. E mesmo que nessa época fosse o início da internet e que não era possível você encontrar quase nada, já começava a circular algumas histórias sobre a síndrome de Lavender. Lavender Town é uma cidade do jogo Pokémon Green que é extremamente pequena, só que ela é muito conhecida pelos jogadores por conta da sua música um tanto quanto desconfortável, além de ser uma cidade com uma temática fantasma. E é justamente sobre essa música que a creepypasta nasceu. Segundo a lenda, as taxas de doença e suicídio entre crianças japonesas de 7 a 12 anos atingiram níveis altíssimos nessa época de lançamento do jogo. A conexão entre todos esses casos era que as crianças que passaram por isso estavam jogando Pokémon Green e todas pararam na cidade de Lavender Town e não passaram dali. A creepypasta diz que esses comportamentos supostamente estavam relacionados à música que tocava quando você chegava na cidade, e que essa música escondia nela batidas bineurais em sons agudos que só eram possíveis de serem ouvidos por crianças de até no máximo 12 anos, e que supostamente esses sons escondidos eram responsáveis por causar esses distúrbios e essas doenças que atingiam as crianças. Essa história acabou ficando tão conhecida que chegou ao ponto da própria polícia e a Nintendo virem ao público desmentir ela diversas vezes, dizendo que era apenas um mito, e hoje em dia a história é vista como completamente falsa. Só que há também uma teoria de que a Nintendo teria mudado a música da versão original dos primeiros jogos que foram lançados e colocado outra no lugar. E circula por aí uma suposta versão original dessa música que foi postada no YouTube, porém nunca foi confirmado nada.
Essa é uma creepypasta que tem ficado bastante popular nos últimos anos, principalmente porque existem 500 vídeos no YouTube sobre essa carniça, mas essa já dá pra dizer que é uma história um pouco antiga e que se trata do famoso personagem Sonic, só que nesse caso é o Sonic.exe. E a creepypasta é basicamente a seguinte: um homem chamado Tom estava em sua casa jogando videogame quando, ao olhar pela janela, ele reparou que o carteiro havia acabado de deixar as correspondências em sua casa. Ao abrir a caixa de correio, ele se deparou com uma caixinha de CD e uma carta que, pela letra, Tom reconheceu que era de seu amigo Kyle. Na carta, Kyle dizia que não conseguia mais ficar com aquele CD e que Tom precisava destruí-lo quanto antes. E que, em hipótese alguma, ele deveria jogar aquele jogo, porque senão ele ia se arrepender pelo resto de sua vida. Tom não acreditou no aviso de Kyle, ele estava achando que ele estava sendo apenas zoado pelo amigo, e ao olhar para o CD, ele reparou que estava escrito nele Sonic EXE, com caneta permanente. E ele ficou muito animado porque ele era um grande fã de Sonic e ele já decidiu jogar o jogo ignorando então o aviso de Kyle. O jogo se iniciava com uma tela de start do Sonic 1, aparentemente tudo normal, sendo apenas uma versão do jogo qualquer. Só que ao apertar Start, o jogo por um frame mudava e a tela ficava completamente sangrenta. Logo depois disso, você ia para uma tela de selecionamento de personagem e aí vem uma grande diferença porque você não podia escolher o Sonic. Os personagens que você podia escolher eram o Knuckles, o Tails e o Robotnik, que era o vilão do jogo e você nunca podia jogar com ele, e o Tails era o único personagem que você podia jogar naquele momento porque os outros dois estavam bloqueados. O Knuckles escolheu então o Tails e o jogo se iniciava completamente normal, com os cenários do Sonic 1, os mesmos animais, parecendo exatamente o mesmo jogo. Só que enquanto ele ia andando, as coisas iam ficando cada vez mais macabras, com ele encontrando animais mortos no meio do caminho, sangue por todo lado, até chegar num ponto em que você finalmente encontra o Sonic. Só que quando você encontra o Sonic, ele parece completamente estranho, ele não fala nada com você, e quando você chega muito perto dele, você toma um jumpscare muito estranho, com uma risada muito esquisita, e nesse momento o jogo muda completamente. E dessa vez o Sonic começa a te perseguir sem parar e você tem que correr dele até que chega um ponto em que você não consegue e ele acaba te pegando. E com uma animação muito rápida, o Sonic mata o Tails com uma risada maléfica e a fase termina. O jogo então volta para a tela de selecionamento de personagem, dessa vez com o Knuckles liberado, e o Tails aparece morto bem na sua frente, com você não podendo mais selecionar ele. Jogando então com o Knuckles, o mesmo processo se repete. A fase começa completamente normal, parecendo mais um jogo normal de Sonic, só que então as coisas vão ficando mais estranhas, começa a aparecer sangue, animais mortos, até que você encontra o Sonic de novo e ele te ataca, e então ele começa a te perseguir, até que de novo você não consegue fugir dele, e no final da fase ele te mata. Assustado com o que ele estava vendo, o Tom decide parar de jogar, ele desliga o computador e então vai dormir. Só que no meio da noite ele começa a ter pesadelos muito estranhos com o Knuckles e o Tails pedindo ajuda repetidamente, e ele começa a ter até visões com o próprio Sonic completamente macabro olhando para ele. E ele de repente acorda completamente assustado e ele percebe então que ele deveria jogar aquele jogo até o fim, porque senão ele não ia conseguir mais parar de pensar naquilo. Começando o jogo de novo, dessa vez o Robotnik agora era o personagem que você podia jogar, e a fase dessa vez se iniciava num castelo muito estranho. E conforme você ia descendo as escadas do castelo, as coisas iam ficando cada vez mais macabras, e aí a tela começa a chaviscar, começa a ficar tudo vermelho, e aí então acontece uma coisa bizarra, porque o Sonic te dá um jumpscare absurdo, só que dessa vez de uma forma completamente diferente. Aparece a cara dele completamente realista e com uma frase escrita dizendo que ele era Deus. A fase então volta e dessa vez de novo o Sonic te perseguindo e você tem que correr dele, só que como sempre você não consegue fugir do Sonic e ele te mata. O computador do Tom desliga sozinho por um momento, ele tentava religar, mas não estava conseguindo, até que o computador volta a ligar e o jogo reinicia, aparecendo então uma mensagem do Sonic dizendo que ele espera que eles possam se divertir muito. O Tom então olha para trás e vê uma coisa que deixa ele apavorado, porque ele vê um boneco idêntico ao do Sonic.exe deitado em cima da sua cama.
Algumas das creepypastas mais famosas da internet eram de episódios perdidos de séries ou desenhos animados, que seriam episódios que foram descartados ou que chegaram a passar na TV durante um tempo, mas que depois eram banidos por serem considerados pesados demais. E dentre essas lendas, The Red Mist, ou a Névoa Vermelha, é considerada a mais famosa de todas. Que se trata de um episódio do desenho do Bob Esponja, criado por um animador escocês, que hoje em dia ele está preso, e ele apresentou um episódio que seria o primeiro da 4ª temporada e que era absolutamente bizarro, porque nesse episódio o Lula Molusco iria tirar a própria vida. A descrição desse episódio acabou circulando por toda a internet e ele se iniciava com o Lula Molusco tocando clarinete em sua casa, enquanto o Bob Esponja e o Patrick estavam brincando do lado de fora. Até que o Lula Molusco é interrompido por alguém batendo na porta de sua casa, que se revela ser um peixe escocês e pergunta se ele teria um tempo para conversar com ele. O Lula Molusco xinga o cara e fecha a porta bem na cara dele, só que ele bate na porta de novo e assim que o Lula Molusco abre, ele dessa vez está completamente diferente, com os olhos vermelhos e uma expressão muito de tristeza, e dessa vez ele apenas fala que a névoa vermelha está chegando. O Lula Molusco não liga pro que o cara falou, então ele volta pro seu quarto e xinga o Patrick e o Bob Esponja porque eles estavam fazendo muito barulho. Ele volta a praticar clarinete e a tela começa a se escurecer completamente em vermelho. A cena então corta para o dia da apresentação de música do Lula Molusco e uma coisa muito estranha é que todos da plateia estão com os olhos completamente vermelhos, até o Lula Molusco. Quando ele começa a tocar, todo mundo começa a vaiar ele completamente, alguns começam até a vomitar e chorar, todos começam a sair daquele lugar. O Lula Molusco desesperado pede para que todo mundo fique, mas ninguém dá atenção a ele, e aí então a cena corta com ele voltando para casa completamente deprimido. Começa a ter uma sequência de cenas com ele cabisbaixo na sua casa, completamente triste, e então a cena corta com o Lula Molusco se aproximando com os olhos completamente vermelhos e ele chorando. Dá para perceber também vários sons de fundo falando "Do it", que seria "faça isso", ou então "The Red Mist is coming", que seria "a névoa vermelha está vindo". A imagem então abre completa, mostrando o Lula Molusco segurando uma arma, ele leva ela até a sua cabeça e puxa o gatilho. A imagem de novo começa a chapiscar completamente em vermelho, até que a gente tem uma imagem do Lula Molusco caído no chão, completamente morto, e assim o episódio termina. Você provavelmente já viu essa foto pelo menos uma vez na internet. Esse se trata do rosto de Jeff the Killer, uma das creepypastas mais antigas, tendo essa foto sendo conhecida desde 2008. Esse é mais um caso de lenda que ficou tão popular que teve diversas versões de jogos, animações, relatos, e um dos maiores mistérios sobre essa creepypasta é qual é a origem dessa misteriosa imagem. Uma comunidade de pessoas no 4chan se reuniu para tentar descobrir de onde veio essa foto, e havia várias teorias possíveis e uma delas acabou parecendo ser a mais plausível. No outono de 2008, uma menina chamada Kate postou uma foto de si mesma tirada em um armário no image board aleatório do 4chan. A história diz que a menina sofria muito bullying por causa de seu peso e por causa disso ela acabou tendo diversas crises e chegou um momento em que ela não aguentou mais e tirou a própria vida. A foto original de Kate teria sido usada e passado por mudanças no Photoshop para criar a imagem do Jeff the Killer. Vale lembrar que a história de Kate também é um grande mistério até hoje na internet e não se sabe se ela realmente tirou ou não a própria vida. Já sobre a origem do Jeff the Killer, há várias versões para a sua origem e a mais famosa delas é de que Jeff teve o seu rosto queimado por uma briga quando ele era criança e por causa disso ele acabou enlouquecendo e se tornando um assassino. Há outra versão também que diz que o seu rosto foi na verdade queimado por ácido e por já ter uma tendência violenta, isso fez com que ele surtasse ainda mais, matando qualquer um que ele visse pela frente. E ele costuma se esconder ou embaixo da cama ou atrás dela. E quando ele é notado, ele apenas sussurra "vá dormir" para a pessoa, esperando o momento certo para ele atacar. Essas foram algumas das lendas urbanas mais famosas da internet e, obviamente, há muito mais creepypastas, é um universo incrível, é praticamente infinito de histórias. E se você quiser que eu comente mais sobre algumas delas, deixa qual você quer que eu comente aqui nos comentários.
Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para que a gente possa ter mais vídeos nesse estilo. E é isso, falou!